Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. Meu nome é Anderson. Eu falo muito aqui no meu canal sobre, critico muito o Brasil, gente, trago muitas reflexões sobre nós mesmos e eu trouxe hoje mais uma reflexão sobre o povo brasileiro. E talvez eu tenha um posicionamento diferente da grande maioria aqui, ou na verdade o Brasil está polarizado, né, gente? Mas talvez a minha percepção tenha relação com o fato de eu não ter vivido no Brasil durante os últimos 10 anos, ou seja, de eu não ter sido incomodado com essa discussão. E aí, por essa razão, eu consigo me colocar em um outro posicionamento diferente e até ver a coisa um pouco de fora. Eu falo hoje sobre polarização no Brasil, as discussões políticas sobre polarização. Não estou aqui defendendo nem Lula, nem Bolsonaro, mas eu digo uma coisa importante para vocês, observando como alguém de fora. Esse movimento que surgiu, essa polarização no Brasil, é muito negativa para a gente, como sociedade, para a nossa economia. E quando eu digo isso, eu não quero dizer que a gente tem que ser uma coisa ou outra. Na verdade, gente, tudo que é polarizado na vida, o conhecimento não pode ser polarizado. Por quê? Porque a verdade não é uma moeda que tem uma faceta de um lado e outra faceta de outra. A realidade é multifacetada. Da mesma maneira, esse extremo de direita e esquerda, não existe só uma esquerda e uma direita. Existem camadas ali, às vezes elas dialogam entre si, tanto entre a direita e quanto a esquerda. Só que as pessoas usam disso, porque o Brasil está tão polarizado, para manipular. E quando você não consegue transcender o seu pensamento e entender que estão jogando com você a respeito dessa polarização, aí você está fazendo papel de palhaço, entendeu? E você precisa, eu sei que é muito difícil para os dois lados. Para um lado, o lado mais de esquerda, por exemplo, entender como que, ainda mais em um país como o Brasil, diante de tudo que nos foi ensinado, como que o pessoal da direita se tornou algo tão rígido nesses últimos anos. Na verdade, sempre foi, né, gente? A diferença é que apareceu, ficou mais evidente agora. E por outro lado, como que o pessoal da direita pensa. Eu estou falando aqui de uma direita mais extrema e de uma esquerda mais extrema, obviamente, né? Como que o pessoal da direita pensa que pode ter alguém em um país com tantos problemas sociais e econômicos pensando e diante de uma cultura, e aí eu tenho que dizer isso também, diante de uma cultura com tantas lacunas, né? E de um povo que tende a essa coisa mais né, de não tão rígida, né, e que isso influencia, né, esse pensamento talvez humano demais no nosso desenvolvimento, ou então uma percepção distorcida da gente de não querer evoluir financeiramente, de achar que o dinheiro é uma coisa ruim. Então tem esses dois extremos aí. E os dois extremos me incomodam, não é só o lado de um extremo. É claro que para mim pesa muito mais, é um absurdo ver posicionamento do dito mito lá, né, gente? Mas ele não é o único político no nosso país que a gente pode criticar, não. Na verdade, eu critico a postura da grande maioria deles. A questão é que a gente não pode endeusificar políticos. Políticos, gente, não mudarão o Brasil. A gente acreditar que é o político que vai mudar e a gente criar na realidade, o político está ali no plano abstrato, e a gente criar na realidade, na nossa vida, barreira com as outras pessoas por causa de políticos, isso não faz o menor sentido. Então, assim, as pessoas não deveriam abrir a boca para ficar falando de política, para ficar misturando essas questões na realidade do Brasil. Ah, mas por que a gente não deve falar sobre política em momentos que isso, né, que seja
importante, mas o tema política, gente, não precisa ser polarizado entre esquerda e direita, Lula e Bolsonaro. Você pode falar de política sem colocar esses dois elementos. Você pode, isso tem a ver aí com uma dificuldade de a gente interagir com o nosso semelhante, porque a gente tem muitos conflitos de identidade no Brasil. Não fiquem, gente, nesses extremos de 8 e 80. A gente precisa de muita maturidade como nação, e se a gente quer desenvolvimento, a gente tem que ter um pouco de sensibilidade para entender o lado, para pensar dos dois lados. Isso é fundamental, né? A gente tem um conflito aí muito evidente nessa polarização entre emoção e razão, que é um conflito que a maioria dos países enfrenta hoje diante das transformações sociais. A gente tem chegado a determinados estágios de desenvolvimento econômico e de evolução e a gente começa a racionalizar o mundo, principalmente hoje, né, gente? Na contemporaneidade, a gente começa a racionalizar o mundo dessa maneira, 880, né? Mas principalmente o nosso pensamento se articula muito a uma questão financeira, o que é importante de ser observado e ao mesmo tempo é importante que a gente se afaste desse pensamento. Por quê? Se a gente pensa em dinheiro, e se a gente não pensa no dinheiro, é algo negativo porque a gente pode ser abusado, explorado, é o que acontece no Brasil. Então, esse lado aí do que eu estou dizendo favorece o pensamento lá do pessoal, né, de direita. Mas, por outro lado, se a gente não se coloca, não aproveita aquilo que o Brasil tem de ser humano, às vezes, para mim, isso transborda em exagero. Não precisa ser tão exagerado. Mas se a gente não olha para esse lado também humano, a gente perde muito. Por quê? Porque o Brasil, gente, os direitos no Brasil, eles foram implementados tardiamente. E aí a gente tem problemas em relação à garantia da nossa cidadania, que é uma cidadania incompleta. Então, não dá para a gente pensar nos modelos de desenvolvimento de outras nações, porque a maneira que os direitos foram implementados no Brasil foi diferente dos outros países. Isso implica questões ligadas à nossa cidadania, né? Eu tenho um pensamento hoje, gente, político, bem diferente da grande maioria. E posso ser muito mal interpretado aqui pelo pessoal da esquerda e pelo pessoal da direita também. Eu me considero, mas isso mais num plano ligado à literatura, eu sou da área de letras, um anarquista individualista. E aí a definição desses próprios termos já é antagônica. Por quê? Porque o anarquismo ele tem um fundamento no socialismo, mas não casa anarquismo com individualismo. Então, como é que eu sou que eu tenho um pensamento mais próximo de um anarquista e individualista ao mesmo tempo? Eu tenho. E eu me constituí, não vou dizer no meio do muro, porque para mim isso não é meio do muro, né? Mas eu não vou colocar a minha esperança, apesar de eu saber, de ter consciência da minha importância do voto, mas eu não vou esperar redenção em político, né? Eu vou colocar a mudança a partir de mim. E isso daí eu posso dizer com muita propriedade, vocês podem ver aqui pelos meus áudios, pelos meus vídeos. O brasileiro gosta de se espelhar no outro e de colocar na mão do outro aquilo que deveria colocar na própria mão, principalmente de políticos. Então não é o político que vai mudar o Brasil, é você. Você, quando está falando mal do outro lado, da direita ou da esquerda, o problema é você. Você está jogando a responsabilidade ali de algo que é sua responsabilidade no outro, está dizendo que a culpa é do outro e tirando a sua da reta, você é culpado também. E é você que vai mudar. Se você não fizer uma mudança interna, aí é complicado, né? E a gente pessoal, uma representação de toda a vida, de todas as outras pessoas. A gente vive em sociedade, então, em alguma medida, o que existe no outro ali, o contrário a gente, vai existir na gente também. É importante que a gente reconheça isso. Se a gente não reconhece isso, a gente não entende o ser humano e a diversidade da vida, o que o mundo é, né?
O mundo não é uma polarização entre esquerda e direita, entre bem e mal, né? Essa questão, a questão da desigualdade no Brasil, vai levar a gente para esses extremos, né? Para os nossos problemas sociais. Mas a gente também não precisa ficar tão habitolado lá no discurso do Paulo Freire também, da esquerda, ou ficar apoiando Bolsonaro, por exemplo. Né? Por que eu falei ali do Paulo Freire, gente? Porque antes de pensar lá na teoria dele em relação à educação, a gente tem que pensar no país que a gente é, e que às vezes esse discurso, ele muito humanizador, ele é contrário a uma questão financeira que a gente necessita. Então, como que a gente vai criticar ali o professor, as relações ali, se o professor já é desvalorizado? Como é que você quer dizer que colocar o foco ali no aluno quando o aluno está imerso numa cultura que não... É aquela coisa, eu me lembro de umas discussões na universidade, professor defendendo livraria mofada em parada de ônibus, gente. Aí eu tô com um pensamento mais de direita mesmo, porque eu não acho que ninguém tem que ficar vivendo num país que não pode ir numa biblioteca. Vai construir biblioteca, ou então vai parar de ter filho. A gente precisa de uma política aí de antirreprodução um pouco. Tô com pensamento mais de direita, pensando assim. Tô mesmo, né? Mas a gente precisa entender esses dois opostos. Por outro lado, a gente tem que também, né? A gente precisa de arte num país, eu defendo muito isso. A gente precisa do pensamento mais humano, não se forma uma nação só com advogado e médico, é preciso de professores, mas é preciso que esses professores, gente, tenham, não que o nível de um advogado, né, gente, seja um pouco mais, na verdade o que move os advogados no Brasil é dinheiro, né, gente? Eles não são eruditos, não. Cuidado, não se enganem. Muito menos médicos. Tem o pensamento absoluto, polarizado também. Mas eu critico também os professores, o pessoal da pedagogia, que não consegue transcender o conhecimento ali, né? E a escola fica toda reproduzindo ali a barbárie, né? Por falta também de formação desses professores. Mas a culpa não é só deles não, viu? A culpada é toda a humanidade, é toda a sociedade brasileira, são todas as classes, todos os estados. Né? Eu acho que isso está muito alinhado a um pensamento anarquista, individualista, como eu falei. A gente vai envelhecendo e a vida vai batendo na gente, a gente vai se despertando, porque a gente vai perdendo ali os nossos status de beleza, por exemplo, com o passar do tempo, e a gente vai criando uma casca dura ao nosso redor, grosso modo, e vai se tornando rígido, né? Muda para uma cidade interior e começa a assumir aquilo ali para a própria existência. E aí a gente começa a criticar a cidade grande, por exemplo, que tem aquela coisa mais fluida da vida, mais efêmera. Essa efemeridade, gente, ela é perigosa e ela é ao mesmo tempo necessária. Do mesmo jeito que essa rigidez, ela é também perigosa e ela é necessária. O nosso grande conflito como nação é encontrar um meio termo entre esses dois lados. A gente não pode estar ali rígido, porque a vida é fluida, a vida é mudança. Se você não é um sujeito que se adapta à mudança, não é o mais forte, o mais... Não, gente, é a pessoa que se adapta à mudança que vai resistir, que vai ter a mentalidade clara ali para entender a realidade, para poder continuar bem na vida. O Brasil, ele tá indo, as pessoas estão indo ou só para um extremo da coisa ou para o extremo de outra. Isso é um pensamento medíocre. É um pensamento de alguém que não consegue entender o conhecimento. A literatura nacional é importante, a arte é importante, dinheiro é importante também. Né? Não precisa ficar colocando bandeira de Bolsonaro ou bandeira dizendo que... Né? Distorcendo a simbologia da bandeira nacional na porta de casa também, né, gente? Para poder afastar as outras pessoas. A gente precisa de um pouco de paciência. Talvez estejam todos cansados de ficar aguentando uns aos outros. Eu digo isso porque, graças a Deus, eu não tive que viver 10 anos aí ouvindo essas histórias. Obrigado, Senhor. Então, eu entendo. Hoje eu consigo olhar com maior lucidez para isso e não ver nenhum outro.
né? Mas quando eu vejo pessoas em posicionamentos extremos, eu me afasto delas. Pode ser de direita ou pode ser de esquerda, porque isso é um antagonismo, a vida não é assim. E quem pensa assim me faz mal. Eu sou um ser fluido, eu não sou um ser polarizado, né? E a influência do outro na minha vida é mínima, porque tenho um pensamento mais anarquista focado em mim. A salvação está em mim, não está no outro. O outro ali para mim ele não, né? Eu tenho um senso coletivo ali, mas ele não é depende de mim primeiramente, não depende dele. Aí precisa de um pouco de terapia, né, gente? Precisa de um pouco, é por isso que muita gente fala que o Brasil é um sanatório, né? E nem tudo, em todo momento, cabe uma discussão política. Às vezes eu coloco umas coisas aqui no meu canal, igual eu coloquei ali um vídeo crítico, falando sobre que o Brasil é um país destruidor de heróis, né? Aí a pessoa veio colocar assim, exatamente, destruíram um mito. Aí o outro é melhor um mito que um ladrão. Não, gente, não estou falando disso, não. Político não é exemplo disso, não, gente. Advogado, falar que advogado é erudito, não, gente. Existem o direito nem no escopo da pós-graduação ali, ele consegue chegar aos status de outras ciências, como antropologia, como a medicina. Então, assim, esse negócio de brasileiro ficar falando de doutor aí, sem ser erudito, sem ter carga de conhecimento para abrir a boca e falar, não é verdadeiro, gente. Da mesma maneira que esse país, quando eu coloquei lá o vídeo de destruidores de heróis, eu não quis dizer isso não, gente. Eu estou falando de pessoas que se dedicam a pensar. Eu estou falando de outras coisas. Eu não estou falando só de uma questão de poder, de pessoas que conseguem ali transcender a existência por outros caminhos que não levam só a ambição, por outras coisas. Um país não precisa só também de dinheiro, né? A gente está naquele conflito ali ainda muito da razão e da emoção. É preciso de um meio termo aí entre os dois para que a gente prossiga. É isso. Parem de brigar por essas coisas, parem de colocar esse assunto apolítico. Isso só revela, em relação a você como brasileiro, que você não tem substância. É claro que para isso você vai ter que estudar bastante para poder entender, né? Porque talvez você não entenda o que eu estou dizendo aqui por causa disso. Mas para entender as outras camadas ligadas ao poder e à nossa sociedade, né? E para chegar a esse meio termo aí é muito complicado. Se países que não tem tanta gente já tem conflito de identidade, o Brasil, que é um país tão grande, com tanta gente, né, com tanta diversidade, dá para poder entender, com certeza. Mas eu não sugiro que a gente fique nesses polos, mas que a gente traga a discussão primeiramente para a gente mesmo, em vez de ficar jogando isso em político. Porque quando a gente joga em político, isso só mostra que a gente não quer fazer nada para mudar, seja de direita ou seja de esquerda, né? Ou que a gente... Aí vai ter gente que vai pensar, eu trabalho pra caramba e tal. Não tô falando só disso não, gente. Você não faz uma sociedade só com dinheiro, né? Você faz uma sociedade estudando. E muita gente de direita, com esse pensamento de direita, condena bastante a educação. Não adianta você ter dinheiro ali, né? São os novos ricos no Brasil. Você ter dinheiro ali sem ter feito minimamente universidade, numa cultura como a nossa, muito complicado, né, gente? Tem que usar o cérebro um pouquinho nesse país. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.